Com foco na segurança, seguindo todos os protocolos e sem perder a alegria, nesta segunda-feira, cerca de 41 mil alunos estão voltando às atividades presenciais. A expectativa, né, como se fosse assim, com poucas palavras, esperança, né? Essas voltas às aulas significam esperança pra gente, melhoria. Essa doença, se Deus quiser, por aí acabe, né? Esperança, né? A gente tá ansioso, a criança tá ansiosa. Meu filho, ansiava muito este momento, né? E agora com a vacina facilita muitas coisas. Né? Está ficando muito em casa também, já estava sentindo falta da escola, dos coleguinhas. Saudade da escola. A escola, não poder ver os amigos, estudar online, tudo diferente. Não tem mais a questão da quarentena, naquela pressão da máscara, de tudo, mas ao mesmo tempo é estranho, porque parece que literalmente tudo mudou, até porque antes da quarentena eu era, sei lá, uma criança, né? Eu ainda sou, mas tudo bem. Mas aí, de repente, tipo, tudo mudou, então é uma sensação boa e estranha. A pior parte, eu acho que foi as pessoas não saber conviver mais uns com os outros. Nós tivemos que reeducar, nos reeducar, né? A gente aprender a conviver, a respeitar uns aos outros. Uma defasagem de 2 anos de pandemia, então a gente está tendo que lidar com muitas questões. As questões emocionais, as questões afetivas, a questão do isolamento, das pessoas não terem tido contato durante esse tempo, o contato foi muito restrito, isso prejudicou muito. E fora que as aulas, da forma como foram online, não é a mesma coisa que o presencial. Então deixou uma lacuna, uma defasagem muito grande. Eu costumo dizer que os alunos que estão hoje no primeiro ano do ensino médio, nesse ano, eles pararam lá no 7º, né? Então, na verdade, é como se eles estivessem no 8º. De recuperar esse tempo é algo bem complexo. Justamente esse olhar mais atento ao outro, um olhar mais sensível ao outro. E aí, quando eu pude retornar e perceber na educação essa relação forte entre os alunos, tentando ali muita dificuldade ser restabelecida, eu passei assim, a sentir algo muito mais forte por esse ambiente. Então, nesse sentido, foi muito positivo. E esse gás mesmo, parece que é uma energia que foi contida durante 2 anos, que agora eu preciso colocar ela a serviço mesmo da escola. Então, durante a pandemia, parece que tudo se intensificou, né? As preocupações, medo, os problemas. Como consequência, o Brasil registrou um aumento expressivo de diagnósticos de doenças mentais. A pergunta "tá tudo bem" pode não ser apenas uma maneira de cumprimentar alguém. Uma pesquisa apontou que a saúde mental do brasileiro anda mal durante a pandemia. De cada 10 pessoas, pelo menos 4 relataram problemas psicológicos, como ansiedade ou depressão. Foi a minha ansiedade e a minha depressão, que eu ficava fechado, num lugar fechado. Olha, o início do ano letivo foi muito difícil, muito difícil. A ansiedade não só nossa, dos servidores, mas também, né, dos nossos próprios alunos. Eu acho que gerou até um certo tipo de violência, né, aqui nas escolas de modo geral. Assim, socializar foi mais fácil ainda, né, porque depois daqueles meses que realmente foi muito, muito quarentena, né, que ninguém piscava, olhava pra rua, foi assim, que a gente tava, eu acho que assim, eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso socializar com qualquer pessoa, com uma planta, entendeu? Aí eu socializei, entendeu? Mas foi meio estranho, porque parecia que tudo tinha mudado. Eu me sinto livre depois de ter ficado 2 anos preso e não aguentava mais ficar. Antes, no começo do ano, eu tinha uma grande rejeição comigo mesma. Eu não aceitava nem o meu cabelo, e nem o meu corpo, e nem o meu tom de pele. Porque eu cresci no ideal de que eu devia ter cabelo liso, que eu deveria me comportar como uma pessoa
branca em si. Só que no começo desse ano eu parei para pensar e eu comecei a olhar para mim com outro tipo de olhar. Eu comecei a olhar pro espelho e olhar do que eu vejo e gostar do que eu vejo. Cara, o que mudou principalmente, tipo assim, igual antes da pandemia eu estudava de tarde, tipo, agora eu acordo muito cedo para poder estudar. A minha mãe, ela trabalha muito mais do que ela tinha que trabalhar antes. Ela tá com 2 empregos, então, tipo, ela quase não fica em casa mais. E as tarefas de casa, agora quem cuida da casa sou eu. Não é mais a minha mãe e eu, agora sou eu. E eu acho que, principalmente isso, hoje eu trabalho nos sábados, no lugar dela, para ela poder descansar mais e poder ficar um tempo em casa. E eu tô almoçando com a minha avó. Pessoas homofóbicas. E gente que... Quando a pandemia chegou, a gente passou por uma situação muito ruim lá em casa. Eu tive a minha mãe internada. Eu nunca vi ela até hoje. É estranho pra mim ver minha mãe do jeito que ela tá hoje. Eu acredito que eu ainda não tenha me descarregado completamente e que eu ainda carrego muita coisa em relação ao meu pai, principalmente ao meu pai. Ele vai fazer 2 anos agora que ele morreu e 2 dias atrás foi aniversário de 44 anos dele. E, sabe, não sei, cara, foi bem complicado a morte dele, porque ele passou bastante tempo internado, ele inclusive morreu de Covid, passou bastante tempo internado. E foi um impacto muito grande pra mim e pra minha mãe, sabe? A gente realmente não tava esperando isso, a gente tava esperando que ele fosse melhorar, porque de acordo com os médicos, ele tava melhorando, sabe? Tipo, acabou sendo de um dia pro outro, do nada, que ligaram e falaram que ele acabou falecendo. Então foi bem impactante pra gente. Eu preciso de conversar, desabafar e de abraço. Melhor do que antes. Desde quando eu comecei a fazer psicólogo, tá bem melhor do que antes da pandemia e durante a pandemia. Tá bem melhor agora. Desde do meio do ano pra cá, tá muito melhor. E aí eu voltei a escrever e eu voltei a me focar nesse lado mais, porque era uma maneira de eu me expressar tudo que eu tava sentindo, entende? Eu descobri que eu gostava muito de ler. Hoje em dia eu tenho uma estante bem cheia de livros, que é o que me salva muitas vezes. Foi meu cachorro que eu ganhei na pandemia, que eu acho que foi minha válvula de escape. Acontece coisas ruins para vir coisas melhores e servir de aprendizagem. Isso foi de lição para minha vida bastante. Cara, porque eu tenho certeza que, tipo, se meu pai ele tivesse aqui, ele não gostaria que eu ficasse olhando todo momento pro passado. Ele gostaria que eu seguisse minha vida, independentemente de quem tá nela ou não. Porque eu tenho certeza que se ele pudesse, ele estaria aqui, porque ele sempre foi muito presente. E, cara, com meu irmão nascendo agora, eu vi que, tipo, as coisas podem melhorar, sabe? As coisas podem ser diferentes. Eu acho que independente de qualquer situação, de qualquer momento que cada um esteja vivendo na sua vida, a gente sempre deve buscar tirar o melhor. Tirar lições para levar para a vida, sempre ver o lado positivo e o lado negativo, tudo tem 2 lados, e sempre buscar fazer com que o lado positivo ressalte mais e nunca desistir. Dessa situação caótica que, de certo modo, afogou todo mundo nesses anos,
é o aprendizado de que todos nós estamos no mesmo lugar, ocupando o mesmo barco. E aquilo que, a decisão que o outro toma, incide sobre a nossa vida. A gente percebeu isso com muita clareza. Então, usar isso para, de certo modo, repensar as nossas atitudes, repensar os nossos valores e pensar um pouco mais nos valores éticos, no meu sentimento em relação às necessidades do outro. Eu acho que essa que é a mensagem fundamental. A gente percebeu que as escolhas de alguns indivíduos, as ações de alguns indivíduos do outro lado do mundo afetaram a nossa vida positiva e negativamente, destruíram vidas, muitas vidas. As escolhas de determinados políticos incidiram também sobre a nossa vida. Então, a gente precisa deixar isso muito claro, esse recado muito evidente, de que é preciso a gente estar sempre atento ao outro.